Meu querido, saíram! Finalmente temos as primeiras imagens do volume 2 de Stranger Things 5. Exatamente, imagens que inclusive parecem revelar pra gente o momento que a Max acorda do coma. E claro, que se complementa com os novos pôsteres dos personagens, a Max junto com o Lucas, mas sim outros momentos importantes que dão continuação à história da temporada. Eleven ali na privação sensorial, o que é que será que ela tá procurando? Onde será que ela tá? E muito mais sobre esse volume 2 pra trazer aqui nesse vídeo. Se você quiser entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Stranger Things 5, pois é, agora pra gente poder falar sobre as novas imagens, novos pôsteres oficiais e muito mais sobre o volume 2, que agora a gente começa essa contagem regressiva aí pra essa segunda parte da temporada. Vamos falar sobre tudo que lançou, mas antes de tudo, claro, deixa o like, ajuda demais na divulgação e se inscreva no canal pra você não perder nada da nossa cobertura dessa reta final de Stranger Things, que agora em dezembro tem muito vídeo e bora. E é o seguinte, né, desde que saiu o volume 1 dessa última temporada de Stranger Things, eu já fiz diversos vídeos comentando pontos, poderes, explicando vários detalhes importantes. E sim, mesmo desse jeito, mesmo com esse tanto de vídeo, tem muitas teorias que vocês vêm criando, muitos pontos, principalmente sobre os episódios 5, 6 e 7, o que vai acontecer neles, e o 8 também, que é o final que passa no ano novo ali. E sim, temos os primeiros materiais oficiais sendo revelados desse volume 2. Eu quero começar nesse vídeo falando sobre os pôsteres individuais, mas que ao mesmo tempo não são individuais porque eles se conectam. E tá aparecendo aí na tela, meu querido, já pode ver, a gente já começa com o pôster da Braba, da Eleven. É, meu jovem, com o mesmo visual no volume 2, se tem uma coisa que vocês vão perceber aqui nesses pôsteres, né, que muita gente tá comentando, é o grande ponto dos personagens estarem, a maioria, não todos, mas a maioria com a mesma roupa que apareceram no volume 1, justamente porque, se eu não estiver enganado, tudo indica que a história dessa quinta temporada inteira se passa somente em 3 dias, tá? Então, no intervalo entre o final do volume 1 e o início do 2, é no mesmo dia. E esse avanço temporal não é tão grande. Claro, tem o ponto de que lá no final, lá no último episódio, deve ter um salto de tempo de novo, de 1 ano e tal, mas a parte principal da história seria em 3 dias. Mas eu quero dar um destaque aqui pro nariz da Eleven sangrando, né, mostrando esse alto uso de poderes agora e tudo mais. Uma coisa que eu quero ver da Eleven nesse volume 2 é mais espaço pra ela em cenas de ação. Tiveram cenas agora no volume 1, mas foi muito ofuscado pelo que a gente teve do Will e outros personagens. Mas seguindo, na sequência temos o pôster que é exatamente do lado direito da Eleven, que é o que se completa com o da Eleven, ela tá com a mão no ombro dele, inclusive, que é o brabo, o próprio Will, né? O grande foco, a grande surpresa, o ponto mais comentado desse final do volume 1, o Will com seus poderes, ou poderes emprestados, né? Se você preferir dizer assim, você pode ver ele aí, com esse visual, com essa blusa, com esses riscos aí na blusa, né? Um design aí, e essa cara dele mais concentrado assim, né? Tipo, voltou ao normal depois de tudo que aconteceu ali, e eu tô muito curioso pra ver como os outros personagens vão lidar com ele, vão comentar com ele, como é que vão ser as conversas depois de descobrirem essa capacidade dele. O que ele fez ali na frente dos outros, né? Porque quem viu do grupinho aí que a gente conhece foi o Mike mesmo, mas a gente não tinha Dustin, a gente não tinha Lucas naquele momento, a gente não tinha vários dos outros personagens. A Joyce viu também, mas assim, as consequências disso vão ser interessantes. Um outro pôster que a gente tem também é do Mike, né? Com essa roupa meio militar. Aqui já tá um visual que lembra o que ele aparece no primeiro episódio, na missão deles lá. Agora ele volta com esse visual, seria um dos que mudou de roupa aqui de novo, né, agora pro volume 2. Você pode ver aí, ó, completando o trio, né, central temos os 3 aí, né, o namoradinho da Eleven, o Will que agora vai estar ao lado, né, o interessante é a Eleven estar com a mão no ombro do Will, é um ponto que ressalta a parceria deles juntos, e agora o Will com essa capacidade de utilizar a mente coletiva como poder, pode ser um avanço, como também pode ser uma grande ameaça, né, porque o Vecna pode usar contra. Mas seguindo, tem que destacar um dos pôsteres mais interessantes, que é o da Max, exatamente, nossa queridíssima, que agora sim tem o seu pôster individual, depois da revelação dela lá no Mindscape do Vecna no volume 1 e tudo mais. Agora já não precisa esconder muito mais que ela tá de volta, só que isso aqui entrega mais do que eles deveriam, aparentemente, porque você pode ver que a roupa dela, por mais que, se eu não me engano, seja a mesma que ela tá lá no Mindscape, aqui no pôster é como se ela tivesse voltado ao mundo real, tá? Por quê? Porque você pode ver que ela tá junto com outros personagens, né? Do lado esquerdo tem alguém com rádio. Se a gente for pegar o pôster já conectado, é o Dustin ali com rádio, ao lado, mais do lado direito dela, já quero usar o pôster já conectado aqui mesmo, pra vocês verem, temos o Lucas, ela junto com o próprio Lucas, isso mesmo, meu querido, ao lado ali dele, e assim, tem um limite ali até onde a gente vê embaixo, mas tem esta imagem circulando, que é bem provável dos fãs terem feito com IA pra poder complementar a imagem e tudo mais, mas assim, a própria IA lê a imagem e complementa desse jeito, como se ela estivesse segurando a mão do Lucas, por isso que o braço do Lucas tá pro lado.
lado. Será que é isso mesmo? Será que vai ser assim? Se ela estiver realmente segurando no braço do Lucas aqui, igual nessa imagem feita por inteligência artificial mostra, se for isso realmente, isso indica que a Max acordou, tá? Isso indica que a Max voltou. É o ponto. Ela vai voltar, a gente sabe. Mas eles já estariam dando um mini teaser no pôster sobre esse retorno dela, sobre ela acordando já no volume 2, não no último episódio. E aí vem, a gente tem os outros 3 aqui também, né? Nancy, do lado esquerdo Steve, do lado direito Jonathan. Destaque também pro Jonathan segurando no ombro da Nancy. Eles vão estar trabalhando juntos naquele momento, nas cenas lá do laboratório, das explosões, quando o céu se rasga e tudo mais. Todas essas cenas envolvem os dois juntos lá, inclusive fica parecendo ser despedida, mas não tem como confirmar isso. Mas aí, com esses pôsteres oficiais do volume 2, agora a gente vai pra onde? Pras imagens, as primeiras imagens novas do volume 2 que a gente tem, que foram divulgadas, reveladas por quem? Pela revista SFX, SFX, né, em português aí, que é uma das principais que tem soltado alguns materiais exclusivos e muito mais. Pode ver a capa aí da própria revista, né, que saiu na semana passada. E a gente tem as imagens, não na qualidade full, mas dá pra ver as imagens que estão dentro da revista ali. E eu quero começar com essa, meu jovem. Sim, do Mr. Watsit, uma das identidades do Vecna, igual fala na legenda ali em cima. O visual dele dentro do Mindscape, mas agora num momento diferente. Você pode ver ele na chuva, uma chuva forte caindo. A roupa dele, tanto o terno quanto o chapéu, tudo muito molhado mesmo, e ele com uma cara séria. Ele não tá pra agradar, não é um momentozinho tipo, Holly, minha querida, colabore comigo, eu posso dar aqui tudo que você quer. Tipo, já pode ser um momento que ele já desmascarou, sabe? Que ele já entendeu que a Holly já tá junto com a Max, que já tá toda essa situação tensa agora. Então assim, na minha cabeça tem duas possibilidades pro significado dessa cena. Ela, primeiro, que deve acontecer dentro do Mindscape dele, dentro da mente dele. A primeira, ele mesmo provoca essa chuva pra poder gerar um momento de tensão, e ele tá perseguindo a Holly, ou pra encontrar um negócio assim. E a segunda, ele está se lembrando de um momento icônico que aconteceu na chuva e tudo mais. Ele tá só vendo ali na frente dele esse momento, como é dentro da mente dele, né? Ele tá se lembrando de algo enquanto ele olha pra esse algo ali, né? Pode ser até mesmo a situação da própria caverna. Lembra da questão da caverna, que a Max se esconde, que ele não entra, justamente porque a caverna representa a caverna lá onde ele, quando era criança, entrou em contato com a Dimensão X a primeira vez, entrou em contato com o Devorador de Mentes, foi quando ele ganhou os poderes. É o trauma dele? Pois é, a gente viu a caverna de dia. Mas quando acontece o momento dele entrar na caverna lá na peça da Force Shadow, é de noite. Então poderia ser que ele tá vendo, relembrando o momento da caverna pra explicar todo esse negócio dele não entrar lá. E assim, aproveitando que a gente tá falando desse arco do Vecna com a Holly e com a Max ali dentro do Mindscape dele, a gente tem as duas na tentativa de fuga ou conseguindo fugir finalmente. Você pode ver essa imagem de bastidores, né, com aí tela azul e tudo mais, coisas de elementos pra colocar CGI mesmo, né, computação gráfica. Você pode ver as duas gravando como se estivessem olhando por uma espécie de portal. Isso mesmo, é como se fosse um portal. Como se tivesse um portal aberto, elas estão olhando lá e estão identificando. Será que conseguiram abrir o portal? Lembrando da ideia de que a Holly pode ser quem vai abrir o portal, porque o próprio Mike encontra ela, entrega o bonequinho, fala que ela vai ser a Holly, a heróica, que tem a capacidade de conjurar feitiços contra criaturas do mal e ao mesmo tempo abrir portais. Então a própria Holly pode ter essa capacidade para que elas possam fugir dali. Essa imagem pode dar uma pista do portal se abrindo, só que assim, sem o CGI, né, sem a computação gráfica pronta. E aproveitando que a gente tá falando desse ponto da Holly e da Max, lembra que eu falei no início do vídeo, lá na aberturazinha do vídeo, sobre o ponto de que podemos ter a cena da Max acordando? Tá aqui uma das imagens que a própria revista liberou de bastidores, cena do volume 2 mesmo, que você pode ver uma simples gravação da Max no hospital, mas que tem algumas diferenças. Você pode ver que o quarto ali tá um pouquinho mais escuro, como se tivesse só um feixe de sol batendo, é só uma luminária que tá batendo, pode até ser de noite, não tem como saber exatamente, mas o quarto ela tá sozinha, tipo, ela não tá com o Lucas e tudo mais, não parece estar, é literalmente como se fosse uma gravação de uma cena dela sozinha em que algo acontece. E como algo aconteceria sendo que ela tá em coma? A única possibilidade de algo acontecer com ela sozinha é se ela acordar do coma. E se for olhar bem na telazinha de como a cena tá sendo gravada, tá muito na cara que é uma cena da câmera se aproximando do rosto dela pra chegar bem perto dos olhos, sabe? Muito como se fosse o momento mesmo dela acordar do coma. A câmera se aproximando pra mostrar os olhos se abrindo, enquanto ela tá sozinha lá dentro. Ah, João Vitor, mas você mesmo falou que ela vai ser levada depois do ataque de Demodogs lá pra WSQK e tudo mais. Pois é, tem cenas, inclusive tiveram algumas outras imagens vazadas dela na WSQK mesmo, ainda em coma. Por que ela estaria no hospital e acordaria aqui? Então, a gente não sabe a continuação. A gente não tem a confirmação de onde ela acorda. Então, sim, também teria a possibilidade dela ser levada pra algum outro hospital, algum outro lugar, e lá ela acorda. Como também eu falei da possibilidade de ser quando ela acorda, poderia ser ela não acordando, mas ela soltando alguns sinais, sabe? O corpo dela se mexendo, mostrando que agora ela vai conseguir dar sinais, não necessariamente acordando, mas os sinais que pode ser pro Lucas entender
entender o que tá acontecendo. Quando ele chegar lá, ele vê esses sinais. Seria um momento que pode introduzir o ataque dos Demodogs e tudo mais. Tem essas possibilidades aí pra essa cena, tá? Mas tem mais. Vamos seguir para as próximas imagens da revista. Seguindo aqui, a gente tem a continuação direta do momento ali após o final do volume 1, depois do Will ter usado ali o poder destruído ali os Demogorgons, eles terem visto o que aconteceu. Você pode ver os três se deparando ainda com mais alguma coisa. Tá todo mundo tranquilo, reuniram, mas eles param a reunião para poder olhar para algo que tá acontecendo diante dos olhos deles, né? Eu não sei o que é, mas é meio que olhando para cima. Não dá para saber se é um monstro, não dá para saber exatamente o que é, mas é a continuação direta. Isso deve estar no episódio 5. E falando em olhar para cima, temos outro momento aqui. Você pode ver aqui, basicamente os três, agora no caso Will, Robin e Lucas, trabalhando juntos, olhando para cima. Só que aqui dá para ver que eles estão na área da WSQK, então é como se eles estivessem olhando para a torre, porque o que tem alto lá para olhar para cima é a torre. E essa cena pode combinar com aquela cena que a gente viu no teaser lá de julho e que se repetiu no trailer da temporada, das partículas do Devorador de Mentes subindo pela torre de rádio e tomando tudo. Como a gente vê o Will aqui, pode ser que nesse momento que o Will vai gritar run, tipo, run muito forte, porque ele tá inclusive com a mesma roupa que ele aparece gritando nas cenas que a gente viu. Detalhe também que o Lucas tá com a exata mesma roupa, mesma blusa azul que ele salva a Max lá no hospital e leva ela pra WSQK. Então eu diria que isso pode ser algo ali já do episódio 6 pra frente, sabe? Porque o rolê da fuga de Camazotz, que é o episódio que deve levar a questão da própria Max acordar, deve ser no episódio 6. E seguindo, né, mas não menos importante, claro, muito importante, a gente tem Eleven. Sim, meu querido, uma imagem dela aqui interessante, dela em outro ambiente usando a privação sensorial, só que dessa vez não numa banheira. Você pode ver ela aqui, inclusive na legenda no canto superior esquerdo você vê que é a estação de rádio mesmo. Você vê que ela tá na cabine da estação de rádio WSQK ali enquanto ela tá usando os poderes. Então aqui já pode ter alguma conexão com as ondas de rádio que estão sendo amplamente mencionadas e vão ser muito usadas nessa temporada. Você vê como as coisas se conectam, Devorador de Mentes no rádio, forma de se conectar, transmissor, Will sendo o transmissor, receptor. Aí assim, você pode se perguntar, o que a Eleven tá fazendo nesse momento? Por que ela tá usando a privação sensorial desse jeito na estação de rádio, com as ondas de rádio e tudo mais? Tem diversas possibilidades. Pode ser que as ondas de rádio amplifiquem o sinal dela da onde ela pode chegar. Então, a partir, por exemplo, do rádiozinho que o Lucas vai estar carregando no hospital, junto com a Max em coma, na hora da fuga ali no ataque dos Demodogs, pode ser que esse rádiozinho nem esteja tocando Running Up the Hill, igual tem teorias aí que eu já comentei. Pode ser que o rádiozinho seja para poder amplificar o sinal da própria Eleven. Ela, pela estação de rádio, se conecta com esse rádio, acessa a própria Max e ajuda ela a fugir lá no Mindscape. Como também pode estar sendo junto com a música, mas pode fazer sentido, sabe? Assim como tem a possibilidade dessa cena aqui já ter a ver com outra coisa que não é a Max, né? Já alguma outra situação já definitiva do final, dela lutando contra o Vecna no Mindscape de alguma forma, dela tentando interferir e descobrir as questões sobre o Devorador de Mentes pra destruir e acabar com tudo isso. Essa cena da Eleven é bem aberto, mas se eu fosse apostar, eu diria que é do episódio 6 pra frente, também não deve ser do 5. Comenta aí o que você acha, e assim, vão saindo mais coisas a cada dia que passa, então se inscreva no canal pra você não perder nada, deixe esse like, ajuda muito na divulgação, e já já eu tô de volta com muita coisa mesmo. É isso aí, um abraço, fui!